A grave denúncia sobre o caso de uma funcionária fantasma no gabinete do deputado estadual Leonardo Pinheiro, feita pelo Ministério Público do Estado, tem desdobramentos com uma pergunta: qual destino levou o salário que deveria ter caído na conta dessa funcionária ao longo de 10 anos? Quem conta a repercussão desse escandaloso caso é o repórter Carlos Alberto, de volta aqui no Alerta Geral. A denúncia contra o deputado estadual Leonardo Pinheiro, do PP, de emprego de funcionária fantasma, pode não levá-lo à perda do mandato, mas abre questionamentos sobre o destino dos salários pagos a uma assessora lotada no gabinete do parlamentar que nunca soube que estivesse na folha salarial da Assembleia Legislativa. O Ministério Público Estadual denunciou Leonardo Pinheiro por crime de improbidade administrativa, pediu o bloqueio de bens do parlamentar e a devolução de pelo menos R$400 mil como ressarcimento aos cofres públicos. O dinheiro corresponde aos salários que foram pagos por meio do gabinete, mas não teriam sido recebidos pela suposta funcionária. O caso foi descoberto após a mulher entrar com pedido de aposentadoria por meio de ação judicial, declarar que era empregada doméstica, mas ser surpreendida ao saber, após cruzamento de informações, que na realidade era assessora de um gabinete na Assembleia Legislativa. Como consequência, a mulher, esposa de um agricultor do município de Iguatu, teve negado o pedido de aposentadoria na condição de doméstica. A denúncia por improbidade administrativa foi feita à Justiça pelo promotor de Justiça da 24ª Vara de Justiça de Fortaleza, Ricardo Rocha, que pede que Leonardo Pinheiro seja afastado das atividades parlamentares e tenha o mandato cassado. Diante da denúncia, o questionamento é sobre o destino que levou o dinheiro atribuído à funcionária que disse não saber de sua lotação no gabinete do deputado do PP. Leonardo disse que está à disposição para explicar o caso e mostrar que tudo não passa de mal-entendido. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Olha, é um constrangimento só para o deputado Leonardo Pinheiro, um homem que tem 5 mandatos, está no seu 5º mandato, ter que conviver com esse tipo de situação e vai ter que se explicar. Não é simplesmente uma nota como ele soltou, negando os fatos, mas claro que o Ministério Público Estadual foi convocado, vamos dizer assim, a partir desses fatos que foram detectados dessa funcionária fantasma no gabinete dele, e isso terá reflexo, inclusive, aqui pela Assembleia Legislativa, porque dependendo do andamento desse caso, se não basta uma nota para dar fim a isso, viu, Marcos, ouvinte? O deputado Leonardo Pinheiro vai ter muito mais do que, vai ser necessário muito mais do que uma nota oficial para poder se sair bem dessa história. Ele vai ter que explicar por A mais B exatamente como que essa pessoa da confiança dele, que trabalhava na casa da família dele, do pai dele, acabou parando aqui como funcionária do gabinete dele. E mais ainda, se ela diz que nem sequer sabia que era funcionária da casa, que nunca deve ter recebido dinheiro como funcionária, para onde foi esse dinheiro de R$400 mil? Então é um constrangimento realmente para ele, mas que vai ser necessário esse esclarecimento. Outros pontos, Marcos, que a gente está avançando aqui para o nosso fim do nosso bate-papo desta sexta-feira, mas eu acho relevante destacar o seguinte: é essa decisão, por exemplo, em relação à questão da reoneração da folha de empresas e prefeituras. A gente comentou muito ontem aqui que o governo Lula recuou em relação à questão de reonerar os 17 setores de empresas que mais empregam no país. Só que o presidente Lula não recuou de reonerar novamente as prefeituras, ou seja, elas a partir de 1º de abril até agora, elas vão ter que voltar a contribuir, continuar contribuindo, aliás, com 20% para a Previdência Social sobre a folha de pessoal dessas prefeituras, e não 8% como estava previsto. Qual é a novidade agora, Marcos? É que a pressão está grande e o governo já sinalizou para os congressistas. Ele admite sim recuar e encontrar aí um meio termo que contemple também as prefeituras. Ou seja, o Senado agora está com a bola, e essa bola é para discutir exatamente formas de amenizar esse impacto da reoneração, da volta da oneração para as prefeituras que hoje estão prejudicadas. E tem mais, tem pressão vinda por aí, porque no próximo dia 6 de março a Confederação Nacional dos Municípios já anunciou, vai desembarcar
com uma leva de prefeitos em Brasília para fazer muita pressão sobre governo e sobre congressistas. Lembrando que esse é um ano eleitoral, e é um ano eleitoral exatamente de mudanças nas prefeituras, nas câmaras municipais. Elas são base eleitoral desses políticos todos. Então vamos acompanhar essa proposta de recuo, como é que ela vai ser, quais são as medidas que podem ser adotadas para amenizar os efeitos disso. A ideia é que se faça um escalonamento, tipo assim, quanto menor a receita corrente líquida per capita do município, menor será a cobrança da contribuição sobre a folha de pessoal. Mas tem outras ideias em discussão, o importante é que tenha.